já reparou que às vezes a gente se comporta de um jeito que nem a gente entende? Tipo quando você promete que nunca mais vai fazer alguma coisa e adivinha, faz de novo. Ou quando você sente uma coisa, pensa em outra e no final age de um jeito completamente diferente. Pois é, tem uma explicação para isso. Aliás, tem várias. Fica aqui comigo, porque é aqui que muita gente se surpreende. Não existe uma psicologia, existem psicologias. E dependendo de qual delas você segue, você entende o ser humano de um jeito completamente diferente. Eu sou Rafael Lacerda, psicólogo, e hoje a gente vai fazer uma viagem rápida e muito gostosa pelo universo das principais escolas da psicologia. Mas calma, isso aqui não vai ser uma aula chata, não é aquele negócio que parece que você voltou para o primeiro período da faculdade. Não mesmo. Aqui eu vou te mostrar por que existem tantas formas diferentes de entender a mente humana. E principalmente, qual delas talvez faça mais sentido para você. Por que não, quando procurar uma terapia? Prometo que vai ser leve, curioso e, quem sabe, até mesmo um pouco terapêutico. Sabe o que é curioso? Quando alguém diz assim, eu fui num psicólogo, a gente responde como se todo psicólogo fosse igual, mas não é. Olha, é como dizer, fui ao restaurante, tá bom, mas o que você comeu? Sushi, feijoada, lasanha, churrasco? Porque cada um desses muda completamente a sua experiência. Na psicologia é igual. Cada abordagem vai olhar para o ser humano de um jeito completamente diferente. Algumas acreditam que tudo nasce do que a gente pensa, outras do que sentimos e outras do que fazemos. E tem as que acham que tudo nasce do sentido que damos à vida. E é aqui que tudo vai ficar fascinante, porque não existe uma explicação só para comportamento e mente humana. Existem várias lentes e cada lente dessa vai revelar algo que a outra não consegue revelar. E é por isso que às vezes você fala assim, nossa, aquele psicólogo, ele é ótimo. E no dia seguinte, uma outra pessoa responde, sério? Eu não gostei. É claro, vocês provavelmente foram atendidos por abordagens diferentes, têm gostos diferentes e visões de mundos diferentes. Para entender essas escolas, a gente precisa voltar rapidinho no tempo. Não muito, só o suficiente para imaginar um cenário meio científico, meio maluco. Finalzinho do século XIX, a Europa fervendo de ideias, experimentos, teorias. E no meio disso tudo, um homem decide fazer algo completamente ousado. Criar um laboratório para estudar a mente humana. Pois é, um alemão. Sim, a psicologia não nasceu no divã, tá vendo? Ela nasceu num laboratório, pois é, acredite se quiser. Eu sei, vai decepcionar um pouquinho os amantes do Freud, mas calma que daqui a pouquinho ele vai aparecer aqui na nossa conversa. Wilhelm Wundt, na Alemanha, cria um espaço onde pessoas apertavam botões, respondiam a estímulos, observavam luzes, tudo para tentar medir a experiência humana. As pessoas, literalmente, elas sentavam para introspectar. Nossa, que palavra difícil. Introspecção é simples, é quando você tenta observar o que acontece dentro de você, seus pensamentos, suas sensações, suas emoções. Como se você estivesse fazendo uma espécie de autorretrato, só que da mente. Hoje, a gente introspecta no banho. Naquela época, eles introspectavam profissionalmente. Naquele momento, estava nascendo oficialmente a psicologia como ciência. A partir dali, várias formas de entender o comportamento humano começaram a surgir. Quase como se a psicologia tivesse aberto um grande leque e cada grupo fosse puxando uma ponta. A primeira ponta desse leque, foi uma tentativa de abrir a mente humana em pedacinhos, literalmente. Então vamos lá. A primeira tentativa de explicar a mente humana foi bem ambiciosa. Os estruturalistas, liderados por Wilhelm Wundt e seu aluno Titchener, queriam entender como é que a mente funciona por dentro. E a lógica deles era simples. Se a gente desmonta um relógio, para a gente ver as peças, por que a gente não pode desmontar a mente também? Sério? Foi exatamente isso. Eles queriam separar pensamentos, sensações e percepções como se fossem Lego, blocos de montar. Era como pegar uma emoção e perguntar assim, ok, isso aqui é a tristeza, mas de quantas partes ela é feita? Quanta tristeza vai na receita? Parece culinária, mas não é. Eles eram quase os engenheiros da consciência. Tudo anotado, tudo milimetricamente descrito. Era psicologia na régua, lápis, introspecção profissional. Um verdadeiro olhar para dentro aquele tempo. Só que do outro lado do corredor tinha um outro grupo olhando para tudo isso e pensando, galera, na moral, vocês estão viajando aí, né? Tava entrando o funcionalismo. Liderados por William James, o grande nome por trás da psicologia, eles discordavam completamente da ideia disso de desmontar a mente. Eles queriam saber para que
cada processo mental serve. É como a diferença entre desmontar uma bicicleta e simplesmente subir na bicicleta para ver como é que ela te leva de um lugar para outro. Enquanto os estruturalistas estavam lá analisando cada parafusinho da mente humana, os funcionalistas eles só queriam saber, tá, mas isso aí te ajuda a sobreviver? Isso aí te ajuda a resolver problemas? Te ajuda a se adaptar ao mundo? Olha que interessante. A primeira briga da psicologia não foi sobre emoção, nem sobre trauma, muito menos sobre comportamento. Foi sobre como estudar a mente. Eles quase saíram no tapa para isso. Mas aí, enquanto uns desmontavam a mente, outros só queriam saber se ela funcionava. E aí, chegou um terceiro grupo dizendo, galera, na boa, vocês não entenderam foi nada. Quem é esse grupo? Esse é o grupo da Gestalt. E quando chegou a Gestalt, essa escola que olha para o estruturalismo e diz, vocês querem desmontar a mente em pedacinhos? Ela olha para o funcionalismo e diz, vocês querem saber para que cada coisa serve? Ela vai responder para esses dois lados, calma, o ser humano não funciona assim, vocês estão errados. A Gestalt aparece dizendo uma frase que virou quase um mantra na psicologia. O todo é maior que a soma de cada uma das partes. Isso não é bonito só porque parece filosófico, é bonito porque é verdade. Quer ver só? Vou te explicar. Pensa numa música. Se você só separar o baixo, a bateria, a voz, você perde a magia da música. Mas quando tudo toca junto, acontece algo que nenhuma parte isolada vai conseguir produzir. Entende a diferença? Para Gestalt, a mente humana é assim, a percepção é assim, a vida é assim. Os gestaltistas, Wertheimer, Kohler e Kafka, eles começaram estudando como a gente percebe o mundo. E eles descobriram algo muito poderoso. A gente não vê pedaços de realidade. A gente vê formas, padrões, sentido. A gente organiza o mundo o tempo inteiro, mesmo sem saber. E aqui vai um detalhe importante, principalmente para quem gosta de terapia. Essa Gestalt da percepção não é a mesma coisa que a Gestalt terapia do Fritz Perls. Não é. Essa pela qual eu sou apaixonado. Elas têm nomes parecidos, compartilham algumas ideias, sim, mas elas nasceram em lugares diferentes e com propósitos diferentes. A Gestalt que a gente está falando agora, ela nasceu na Europa, nos laboratórios, estudando percepção. Já a Gestalt terapia é aquela que convida você a ficar no aqui e agora, a sentir o corpo, a entrar em contato. Nasceu depois, lá nos Estados Unidos, influenciada pela fenomenologia, existencialismo e por muito da experiência clínica do Perls, do Fritz Perls. É tipo como ter duas bandas com o mesmo nome, mas que estão tocando estilos completamente diferentes, tá? O fato é que a raiz dela, do que elas compartilham, é linda. A ideia de que o ser humano é um organismo vivo, em constante contato com o mundo, e entender só uma parte nunca vai explicar a parte inteira. Enquanto a Europa estava apaixonada pela percepção, pela forma, pelo todo maior que as partes lá da Gestalt, nos Estados Unidos, alguém levantou a mão e disse assim, gente, isso aí não dá para medir não. Eu quero estudar o que dá para ver, para medir, experiência científica. Tá nascendo aí o behaviorismo, ou para os íntimos, comportamentalismo. Watson, Pavlov, Skinner eram os boy bands da psicologia experimental. O lema deles era basicamente, mostra o comportamento que eu vou te falar o porquê. O behaviorismo acreditava que grande parte do que fazemos é resultado de uma aprendizagem, de estímulo e resposta. É como quando você abre a geladeira sem fome. Alguém te reforçou isso um dia. Provavelmente aquele chocolate gelado que você encontrou lá dentro. Já vai te dar vontade de comer, né? E esse chocolate foi um excelente reforçador para você abrir a geladeira de novo e comer. Pavlov mostrou que um estímulo pode virar um sinal. Já Skinner mostrou que o comportamento cresce quando é reforçado, estimulado. Já o Watson trouxe a ideia que dá para estudar o comportamento humano como qualquer outro comportamento animal. Inclusive foi a premissa dele de trabalho. De forma simples, o ser humano aprende o que dá certo e evita o que dá errado. Só você olhar luta e fuga, como é que você age diante de um medo? E mesmo que isso pareça mecanicista demais, essa escola ajudou a psicologia a entrar em áreas onde ninguém imaginava. Educação, empresas, esportes, saúde mental, transtornos do neurodesenvolvimento. Se você conhece alguém que fez terapia para mudar hábitos, regular emoções ou aprender novas habilidades, pode apostar, tem behaviorismo ali. Mas enquanto os comportamentalistas estavam focados no que a gente faz, um outro grupo começou a perguntar o contrário. Ok, mas o que a gente não sabe sobre nós mesmos pode estar decidindo tudo? É aí, meu amigo, que agora vai entrar nada menos de ninguém que Sigmund Freud com a psicanálise.
Agora a gente chegou nele, né? Tava aí já esse frisson, o austríaco mais citado da história depois do Mozart, Sigmund Freud. Freud foi o cara que olhou para o comportamento e disse assim: peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui que ninguém até agora está me contando. Aliás, que nem você sabe o que está acontecendo. Nasce a psicanálise, uma teoria que coloca o inconsciente como protagonista da história. Segundo Freud, nós somos muito menos racionais do que a gente gostaria de acreditar. É como se a nossa mente fosse um grupo de WhatsApp e o administrador, pois é, não é você. A psicanálise trouxe conceitos que até hoje moldam a nossa cultura. O inconsciente, o ego, superego, mecanismos de defesa, os desejos reprimidos, conflitos internos, recalque e, é claro, o complexo de Édipo, tão polêmico quanto o mal entendido. O trequinho difícil de se estudar. Com Freud, nasce uma forma completamente nova de entender o sofrimento humano. Não como fraqueza, não como frescura, mas como conflito. Conflito entre o quê, Rafael? Entre desejo e proibição, entre impulso e ideal, entre o que eu quero ser e o que eu tenho medo de ser. Faz sentido? O que você tem medo? E logo depois de Freud veio Anna Freud, filha dele, Melanie Klein, Winnicott, Lacan, Adler, Jung e Erikson. Cada um mexendo um pouquinho nessa receita e criando novas maneiras de entender o desenvolvimento humano pela psicanálise. Freud talvez seja o psicólogo mais famoso do mundo, mas saiba você que ele também é o mais criticado. Mas isso nunca o impediu de continuar sendo um dos mais citados na história da psicologia. A psicanálise não é só uma teoria, é uma lente que diz: você não é apenas suas escolhas conscientes, tem um subterrâneo emocional que te molda. Mas, bem na metade do século passado, um grupo de psicólogos começou a olhar para essa visão da psicanálise e dizer: ok, tá bom, mas cadê o potencial humano, já que o inconsciente controla tudo, e a liberdade e a capacidade de escolher apesar do sofrimento? É aí que nasce a psicologia humanista. Depois da psicanálise mostrar as nossas sombras e do behaviorismo mostrar os nossos hábitos, um novo grupo de psicólogos levantou a mão e disse assim: tá, mas cadê a luz? Cadê o potencial humano? Cadê a nossa capacidade de crescer, escolher e se transformar? Estava nascendo aí a psicologia humanista, a famosa terceira força da psicologia. Se a psicanálise olha para o que te feriu, o behaviorismo vai olhar para o que você faz, e já o humanismo olha para aquilo que você pode se tornar. Aqui entra um nome de gigantes como Carl Rogers e Abraham Maslow. Rogers acreditava que todo ser humano tem uma tendência natural à atualização, como uma planta que cresce em direção à luz, mesmo rachando o concreto. E na boa, tem gente que é um ipê amarelo crescendo no asfalto. Você olha e pensa: meu Deus, como é que isso floresceu? O humanismo é que vai explicar. Já o Maslow trouxe aquela pirâmide famosa das necessidades básicas lá embaixo e a autorrealização lá em cima. Lembrando aqui, na boa, que ninguém constrói sentido de vida com fome, medo, insegurança e vontade de ir no banheiro. Já pensou nisso? Pois é, isso tem tudo a ver com o humanismo. A terapia humanista ela aposta na relação, no encontro, na aceitação incondicional, no olhar que diz: eu te vejo, você tem valor, vamos descobrir juntos quem você pode ser. É como se o terapeuta abrisse a porta, acendesse a luz e dissesse: você não precisa mais caminhar sozinho. E do meio dessa busca por sentido, autenticidade e liberdade, nasce um outro movimento ainda mais profundo, uma corrente que não tem medo de olhar para a angústia, a escolha e a responsabilidade. E a minha empolgação é porque eu amo esse tema. Agora é hora de falar do existencialismo, que eu sou apaixonado por ele. Aqui não é só uma abordagem psicológica, mas uma forma de olhar para a vida. O existencialismo, que eu preciso te confessar, ele mexe comigo. É uma abordagem que me completa, que dá sentido ao meu trabalho, ao meu estudo, à minha vida, me atravessa, me constrói e me lembra todo santo dia que ser humano é sim uma escolha. O existencialismo ele nasce lá atrás, com Kierkegaard, dizendo que a angústia não é um defeito, é a prova de que você é livre. Ele dizia que a angústia é aquela sensação que aparece quando você percebe que tem opções e que escolher muda tudo. É aquele friozinho na barriga que vem antes de um passo importante. Depois dele vem Heidegger, com uma frase que muda tudo também. Nós não estamos no mundo, nós somos um ser
nesse mundo. Ou seja, você não é uma mente perdida dentro de um corpo, você é um ser que existe em relação, em contexto, em história. E então chega quem? Jean-Paul Sartre, terremoto filosófico que me conquistou também. Estamos condenados à liberdade. Isso significa que, goste você ou não, as escolhas são suas, bem como as responsabilidades também. Entenda que, por existencialismo, você não é um rótulo, um diagnóstico ou um destino. Você é um projeto de vida, um ser que se faz enquanto caminha. É como se a vida te entregasse uma folha em branco e dissesse assim, escreve. Só que escrever dá medo. E é por isso que a angústia aparece. Mas não para te punir, mas para te lembrar que você tem possibilidades. E é a partir dessa visão que surge uma das terapias que mais dialogam com o meu coração, a Gestalt terapia. A Gestalt terapia, ela nasce influenciada pela fenomenologia e pelo existencialismo. Ela não te vê como um conjunto de sintomas, ela te vê como alguém que tenta existir da melhor forma possível com os recursos que você tem, o que eles usam como ajustamento criativo. Aqui a pergunta não é por que você é assim, mas como você está sendo assim agora. A importância do agora para a Gestalt é gigante. A Gestalt terapia ela te convida a voltar para o seu corpo, para a sua respiração, para a sua experiência presente, para o único lugar onde a vida realmente acontece. Você já percebeu minha paixão, né? Eu amo essa abordagem porque ela abraça aquilo que eu acredito profundamente, que você é mais do que a sua história. Você é alguém que está sempre se fazendo, se escolhendo, se construindo ao longo da vida. O existencialismo, longe disso, ele não te promete facilidade, mas ele te promete liberdade. E te lembra que mesmo quando tudo parece determinado, seja a sua atitude, a sua escolha, o seu movimento, é isso que vai escrever o próximo capítulo da tua vida. Você é o protagonista da tua própria vida. Enquanto esse existencialismo explicava a liberdade humana, um outro movimento surgiu, tentando explicar como nós pensamos, aprendemos e organizamos o mundo aqui por dentro. E é aqui que entra a psicologia cognitiva. Enquanto o existencialismo falava sobre liberdade, um grupo de pesquisadores começou a fazer uma pergunta bem prática. O que acontece dentro da mente quando a gente pensa? Está nascendo aí a psicologia cognitiva, a famosa revolução cognitiva, que trouxe uma virada tão grande que mudou não só a psicologia, mas a educação, a tecnologia, a ciência da computação, tudo. A expansão para a psicologia foi enorme. Os cognitivistas queriam entender como processamos informações, como percebemos, como memorizamos, como aprendemos, como resolvemos problemas e até, por que não, como criamos sentido. Se o behaviorismo dizia, mostra o que você faz, o cognitivismo respondia, calma aí, eu quero saber o que acontece no caminho entre esse estímulo e a resposta. É como tentar entender não só o que você decidiu, mas como você chegou nessa decisão. Quais pensamentos passaram pela sua cabeça? Como é que você organizou a informação? Que atalhos sua mente usou ou inventou? E aqui entram nomes importantes como Miller, Chomsky, Brunner e Simon. Gente que ajudou a mostrar que a mente funciona como um sistema ativo, interpretando o mundo o tempo todo. E essa forma de enxergar o ser humano como alguém que pensa, interpreta, dá significado, acabou influenciando profundamente uma das terapias mais utilizadas hoje em dia no mundo inteiro. Nada mais, nada menos que a terapia cognitiva comportamental, a famosa TCC. E a história da TCC ela é tão interessante, tão prática, tão poderosa, que ela merece um vídeo inteiro só para ela. Então, vamos junto embarcar nessa viagem com o que a gente pode aqui dentro dessa profundidade que eu vou trazer para vocês do que é a TCC. Eu já disse para você que ela é uma das abordagens mais utilizadas no mundo. Agora, é curioso, porque essa abordagem ela nasce de uma rebeldia. Aaron Beck, seu criador, ele era psicanalista, mas percebeu que muita gente sofria não apenas pelos conflitos internos do passado, mas por aquela forma como pensava sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. A TCC ela parte de uma ideia simples e poderosa. Não é o fato em si que afeta, mas a interpretação que você faz dele. E essa interpretação ela vai influenciar o seu emocional, o seu corpo, suas ações. Você manda uma mensagem para alguém e essa pessoa não responde. Você já passou por isso, né? Não? Aí a mente vai disparar. Tá vendo? Eu fiz alguma coisa errada. Pronto, tristeza, ansiedade, aquele aperto no peito.
Às vezes a pessoa só dormiu e não te atendeu, ou ela esqueceu o celular no Uber mesmo. Não pode acontecer? Eu tenho um carinho especial pela TCC, porque durante a minha formação em psicologia, eu também me aprofundei nessa abordagem. Eu fiz uma especialização completa em TCC e logo depois engatei uma pós-graduação em psicologia baseada em evidências, TCC PBE. A psicologia baseada em evidências significa usar intervenções que foram testadas, pesquisadas e comprovadas empiricamente. É quando a ciência olha para uma técnica e ela avalia se funciona, para quem funciona e em quais contextos funciona. É uma ponte sólida entre a clínica e a pesquisa. Na área de achismo, a gente trabalha somente com o que realmente ajuda. E quanto mais eu estudava, quanto mais eu entendia a força dessa abordagem, eu entendi que a TCC estava identificando padrões de pensamento, validando emoções e ajudando a agir de forma mais saudável e intencional. No momento da TCC, ela evoluiu no que se chama hoje de a terceira onda. Entendo que assim como a psicanálise, a TCC ela não ficou parada no tempo, ela evoluiu e foi muito. E essa evolução, como eu falei para vocês, é a terceira onda. Se a TCC clássica olha para o que você pensa, a terceira onda olha para como você se relaciona com seus pensamentos. E aqui a gente tem várias multiplicidades. A DBT, que é a Teoria Dialética Comportamental da Marshall Linehan, que é focada em regulação emocional, ajudando pessoas com emoções intensas a desenvolver habilidades práticas de tolerância ao estresse, mindfulness, comunicação eficaz, equilíbrio emocional. É uma terapia que salva vidas, literalmente. Tem uma que eu particularmente gosto bastante, a ACT, Terapia da Aceitação e Compromisso. Ela não busca eliminar pensamentos negativos, mas ensina a não ser dominado por eles, é aceitar aquilo que você não controla e se comprometer com aquilo que realmente é importante e faz sentido na tua vida. É como remar mesmo com as ondas altas, porque o destino vale a pena. Uma terceira abordagem ainda dentro da TCC é o Mindfulness Based Therapies, que é a terapia centrada na atenção plena, na respiração, no corpo, na consciência, como ferramentas reais de saúde mental. Olha, como eu te falei, né? Só esse tema da TCC já daria um vídeo inteiro. Se você quiser saber tudo sobre a TCC ou sobre a terceira onda, comenta aqui embaixo, terceira onda, que eu vou trazer um vídeo especialmente só para falar disso. Mas antes, a gente precisa falar de um campo que revolucionou a nossa compreensão sobre emoção, comportamento e desenvolvimento. Tá até na moda, neurociência. Nessa hora da neurociência, a área que decidiu olhar para o comportamento humano por dentro, de um jeito também um pouco diferente. Enquanto outras abordagens estavam estudando sentimento, pensamento ou o que você está fazendo, a neurociência perguntou o que está acontecendo no cérebro enquanto tudo isso acontece. E quando eu falo cérebro aqui, não é só aquele desenho colorido do livro didático lá de ciências, né? Eu estou falando aqui de sinapses, impulsos elétricos, neurotransmissores, redes neurais, circuitos de emoção, memória e tomada de decisão. É basicamente, pensa só numa banda, é o backstage da sua mente, a parte que você não vê, mas que comanda boa parte do seu show, o show da sua vida. E o que dizer então dos avanços das tecnologias como eletroencefalograma, ressonância funcional, tomografia? A ciência começou a enxergar padrões que antes eram invisíveis. Como é que o medo aparece no cérebro? Como é que é a imagem disso? Como é que o estresse se espalha pelo corpo? Como a ansiedade altera decisões? Como hábitos são registrados em circuitos neurais? Entende? Como é que é diferente a proposta? A psicologia aqui, ela ganhou uma lente biológica poderosa. Não para reduzir o ser humano a uma química, mas para entender como é que mente e corpo conversam. Hoje, muita coisa que fazemos na clínica se baseia em descobertas da neurociência. Regulação emocional e processamento de traumas são os principais. Mecanismos de ansiedade, impacto do sono, alimentação e o movimento na saúde mental. É como se a psicologia dissesse, eu cuido do sentido, e a neurociência respondesse, eu cuido do funcionamento. Juntas, neurociência e psicologia, elas fazem muito mais. A neuropsicologia é a ponte entre esses mundos. E para integrar tudo isso, né, esse campo que está unindo avaliação, compreensão do cérebro, estratégias de intervenção, é uma verdadeira ponte entre o biológico e o psicológico. Depois de caminhar por todas essas escolas, uma coisa fica muito clara. Não existe uma psicologia, existem psicologias e são várias, você deu para perceber, né? Cada uma nasceu para responder uma pergunta diferente. O que percebemos, como aprendemos, o que nos condiciona, o que nos fere.
o que nos cura, o que nos move, o que nos liberta. E a verdade é que nenhum desses olhares dá conta de tudo sozinho, mas juntos eles começam a revelar algo muito mais bonito, a complexidade de ser humano. E isso, para mim, é o grande encanto dessa ciência ao qual eu estou mergulhando e te convido a mergulhar comigo. A psicologia não tenta te encaixar num molde, ela tenta te compreender, te acompanhar, enquanto você se torna quem você escolhe ser. É como caminhar por um quarto escuro com várias lanternas diferentes. Nenhuma vai iluminar tudo, mas cada uma revela um pedaço de caminho. E a pergunta que fica é: qual dessas lanternas faz mais sentido para você? Para o seu momento? Para o seu jeito de existir? E se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor esse universo incrível, não deixe de se inscrever no canal e me conta aqui embaixo qual abordagem mais combina com a sua forma de olhar para a vida. Eu vou ler tudo com muito carinho. Qual abordagem você faz terapia? A minha é a Gestalt Terapia. E lembra, você não é apenas o que te aconteceu, você é, sobretudo, o que você faz com o que te aconteceu. A gente se vê no próximo vídeo.